pessoal? Beleza? Vamos lá para a nossa aula de exercício? Olha só o que está dizendo aqui. Numa bicicleta com marchas, as pedaladas do ciclista imprimem uma velocidade angular de 3 radianos por segundo à coroa. Aqui o meu desenho, ó, a coroa é essa aqui, tá? Então, o ciclista está imprimindo à coroa uma velocidade angular de 3 radianos por segundo. E aqui tem um raio, ó, a coroa de raio igual a 20 centímetros. Está aqui a coroa, colocar lá, 20 centímetros, ok? Que está ligada à catraca. A catraca é a que fica aqui, ó, atrás, ok? Ela tem um raio de 5 centímetros. Vou colocar aqui, 5 centímetros. As rodas da bicicleta têm raio igual a 40. A roda da bicicleta tem um raio de 40 centímetros. Determine a velocidade angular da catraca, então quer calcular a velocidade angular aqui, e a velocidade linear da roda da bicicleta, quer saber qual é a velocidade da roda. Lembra que eu falei com vocês? Quando você lê o exercício, você tem que identificar que tipo de acoplamento que você tem. É acoplamento em série, ou acoplamento de mesmo eixo, ou acoplamento de eixos paralelos. Se for de eixo paralelo, as características. Se for de eixo, de mesmo eixo, as características lá. Então vamos lá. Olha o que o exercício me disse. Ele falou que aqui está girando com uma velocidade angular de 3 radianos por segundo. Ok? E aqui na letra A quer saber a velocidade angular da catraca, né? Qual é a velocidade angular da catraca? Bom, da coroa para a catraca, que tipo de transmissão eu tenho? Que tipo de acoplamento que eu tenho? Mesmo eixo ou eixo paralelo? Eixo paralelo, né? Um eixo está aqui e o outro está aqui. São eixos paralelos. Quais são as relações que eu conheço sobre o eixo paralelo? Né? Em termos, por exemplo, de ômega, já que ele pediu para achar o valor de ômega. Bom, o que eu sei sobre o ômega é que em eixo paralelo, ômega 1 R1 é igual a ômega 2 R2. Né? Quem que seria o ômega 1? Seria aqui da catraca. Então eu vou substituir, ó, 3 vezes o raio. Eu não preciso passar aqui para metros, tá? Eu posso deixar por enquanto assim, 20. O ômega 2 seria o ômega da catraca, que eu estou querendo saber, tá? Aqui, ó, aqui é o ômega 2. E o raio 2 é o raio dela, 5 centímetros. Por que que eu não precisaria aqui passar para metros? Porque como aqui, ó, é 20 centímetros, centímetro com centímetro, eu vou poder simplificar. Por isso que eu não preciso passar para metros aqui, tá bom? 3 vezes 20 dá 60. Ômega 2 vezes 5. O 5 está multiplicando, passa para cá dividindo, fica 60 dividido por 5, que é igual a ômega 2. Ômega 2, então, é 60 dividido por 5, 12 radianos por segundo. Lembra que eu falei na aula teórica que essa relação matemática fala que esses dois caras são inversamente proporcionais? Se um diminuir, o outro tem que aumentar para compensar? E foi isso que aconteceu, né? O raio foi de 20 para 5, ou seja, diminuiu 4 vezes, né? Diminuiu 4 vezes. E o ômega tem que fazer o quê? Aumentar 4 vezes. Foi de 3 para 12 e realmente aumentou 4 vezes, ok? Letra B. Deixa eu trocar a cor do pincel aqui para não ficar misturado. A velocidade escalar linear da roda da bicicleta. Desculpa, a velocidade escalar com que a bicicleta está se movendo. A velocidade com que a bicicleta está se movendo é a mesma velocidade com que qualquer ponto aqui da periferia da roda da bicicleta está se movimentando, tá? Então, quando ele pede para achar a velocidade do veículo, é igual à velocidade da roda, tá? Agora vamos lá. Olha só, o que eu tenho agora? Eu tenho a catraca e eu tenho a roda. É um acoplamento de quê? Mesmo eixo.
tem mesmo período, tem mesmo período, tem mesmo ômega, tem mesma frequência, não é isso? O que muda é o valor da velocidade, né? Por quê? Porque velocidade é ômega R. Se eu aumento o raio, eu tenho que aumentar a velocidade. Mas isso aqui não me interessa por enquanto, né? Porque, veja bem, o que me interessa é que no acoplamento de mesmo eixo, os ômegas são iguais, a velocidade angular da catraca e a velocidade angular da roda são iguais. Ou seja, essa velocidade que eu achei aqui, eu posso usar para a roda, né? Então, o ômega da roda é igual ao da catraca, 12 radianos por segundo. O que mais que eu tenho? Eu tenho o raio. O raio é de 40 centímetros. Aqui eu preciso passar para metros, porque eu não vou conseguir simplificar centímetro com centímetro. Aqui eu tenho que passar para metros. Divide por 100, 0,4 metros. Como que eu vou encontrar o valor da velocidade? Por essa equação aqui, ó. V é ômega R. O ômega é 12 e o raio é 0,4. Tá vendo? Diferente daqui, ó. Aqui, ó, o 20 centímetros e os 5 centímetros, eu podia simplificar centímetro com centímetro. Aqui não tem, porque eu estou trabalhando com radiano por segundo vezes o comprimento. Não tem como eu simplificar. E a velocidade é dado em metros por segundo, né? 12 vezes 0,4 vai dar 4,8 metros por segundo. Então, a velocidade da bicicleta é igual à velocidade da roda, que dá 4,8 metros por segundo. Beleza? Aqui na segunda questão está dizendo o seguinte: duas polias A e B, ligadas por uma correia, têm 10 e 20 centímetros de raio, respectivamente. A primeira efetua 40 RPM. Calcule a frequência da segunda e a velocidade linear dos pontos da correia. Polia é engrenagem, tá, gente? É a mesma coisa que a engrenagem, tá? Então eu tenho duas engrenagens, deixa eu fazer aqui, uma engrenagem pequena e uma engrenagem maior, ok? Essas duas engrenagens, elas estão interligadas através de uma correia, tá? Correia, corrente, tanto faz. Então elas estão interligadas aqui, ó, ok? Bom, tá dizendo a polia A é essa aqui, tá? É essa. Ela tem um raio de 10 centímetros. A polia que ele chamou de B é essa, porque ela tem maior raio, né? Por isso que eu estou deduzindo que é essa. Ela tem um raio de 20 centímetros. E a primeira, quem que é a primeira? É a. É a A. Porque primeira, quem foi citado primeiro foi a A. Então essa aqui, ela está girando com uma frequência de 40 RPM. Lembrando que RPM é unidade de frequência, né, gente? Rotações por minuto, que eu tenho que passar para segundos. Inclusive eu já vou fazer isso, tá? Frequência 40. Como que eu passo RPM para Hertz? Divide por 60, certo? Simplifica um zero em cima e um zero embaixo. Dá para simplificar também o 4 e o 6, dá para simplificar por 2, né? Então vou simplificar aqui por 2, vai ficar 2 terços, e eu vou deixar assim, porque 2 terços não dá 2 dividido por 3 não dá conta exata, vai dar uma dízima, então eu vou deixar desse jeito aqui, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, identificar que tipo de acoplamento que eu tenho? Eixo paralelo. Vamos lá para as equações do eixo paralelo, né? Eu tenho que ômega 1 R1 é igual a ômega 2 R2.
eu tenho que F1, R1 é igual a R2, F2, a ordem aqui não interfere, que R1 sobre T1 é igual a R2 sobre T2. Foram essas equações que eu passei para vocês. Qual delas que eu vou utilizar? Ele está perguntando o quê? A frequência da segunda. Ele me deu a frequência dessa e está pedindo a frequência dessa. Qual outra informação que eu tenho? Ah, eu tenho um raio. Ó, ele me deu a frequência da primeira, o raio da segunda e está pedindo a frequência da segunda. Então é essa equação que eu vou usar para resolver a letra A. Então, resolvendo a letra A, eu vou usar F1, que multiplica R1, é igual a F2, que multiplica R2. No caso, o F1 aqui seria o FA, né? Que é 2/3 vezes o raio. Aqui eu não vou precisar transformar para metros, ó. Por quê? Porque aqui também vai estar em centímetros, aqui vai ser 20 centímetros. Eu vou poder simplificar centímetro com centímetro, ok? Bom, eu posso simplificar aqui 0 e 0 aqui, não é isso? Deixa eu só trocar o cor lá. O 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. O que sobrou aqui? Sobrou 2 sobre 3. O 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. É isso? Eu posso simplificar 2 com 2, sobra 1/3. Então, a frequência 2 é 1/3 de Hz. Se o exercício tivesse pedido aqui a frequência em RPM, ele não especificou. Como ele não especificou, eu entendo que é para colocar no sistema internacional, por isso que eu passei para Hz. Mas isso aqui, calcule a frequência da segunda polia em RPM. Então eu não precisaria estar transformando, né? Eu simplesmente pegaria o 40, substituiria o 40 aqui e iria resolver, né? O que essa equação está me dizendo? Que essas duas variáveis, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Se um aumenta, o outro tem que diminuir. Olha só, aqui é 10 e aqui, ó, é 20. O que aconteceu com o raio? Aumentou 2 vezes. O que vai acontecer com a frequência? Diminuir 2 vezes. Olha só, foi de 2/3 para 1/3. Isso aqui é exatamente a metade disso, né? Ou seja, vale a equação, vale a relação, confirma a relação, ok? A velocidade linear dos pontos da correia. Olha, lembra que eu falei que se eu pegar pontos aqui da corrente ou da correia, esses pontos têm a mesma velocidade em qualquer ponto, porque senão um ponto da corrente ou da correia vai ter que alcançar o outro. Então são todos iguais, né? Ou seja, se eu chamar aqui de ponto, A, quando esse ponto A estiver passando por aqui, ele tem uma velocidade x. Quando ele passar aqui, ele tem a mesma velocidade x. Quando ele passar por aqui, a mesma x. Quando ele passar por aqui, a mesma velocidade x. Porque a velocidade da correia não pode ser diferente. Ela é a mesma em qualquer ponto. Qualquer dois pontos que eu escolher, 3, 4, 5 mil pontos, todos eles vão estar girando com a mesma velocidade, né? E como que eu vou fazer para achar o valor da velocidade linear? Bom, a equação que eu tenho, deixa eu trocar aqui para azul, a equação que eu tenho que calcula a velocidade é V igual a ômega R, não é isso? E eu sei que ômega é 2πf. Então, substituindo, ó, ômega é 2πf. Substituir, esse cara eu tenho, esse cara eu tenho. Qual que eu vou escolher, Emerson? Qualquer uma, tá? Eu vou substituir aqui o π como aproximadamente 3, você escolhe qualquer um dos dois aqui para trabalhar, porque a velocidade é a mesma. Vou substituir 40? Não, tem que ser em Hz. Vou substituir 2/3 ou vou substituir 1/3, dependendo da polia que você vai escolher. Eu vou escolher A, tá?
Então vai ser 2/3 vezes o raio dela. Eu posso colocar 10 centímetros? Não. Eu tenho que passar para metros. 10 centímetros, 0,1 metro. Ok? Olha só, posso simplificar o 3 aqui com 3 aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 0,1, 0,4 metros por segundo. Resolvido. Ok? Terceira questão. No mecanismo esquematizado, tá aqui o mecanismo esquematizado, o motor aciona a engrenagem A. Motor aciona, tem um eixo aqui, tá vendo? Ele aciona a engrenagem A, que está girando com uma frequência de 75 RPM. As engrenagens B e C estão ligadas ao mesmo eixo. Tá aqui a engrenagem B, tá aqui a engrenagem C. Então, é uma transmissão, entre elas é uma transmissão de mesmo eixo, ok? Foi dado os raios, o raio de A é 10, o raio de B é 15, o raio de C é 8, pediu para achar a frequência de rotação das engrenagens A e B. Então, veja bem, olha só, o exercício, ele me forneceu a frequência dessa aqui, ó. A frequência de A vale 75 RPM, certo? Aí, quero saber na letra A qual é a frequência de rotação dessas duas, que são iguais, né? Elas estão no mesmo eixo. Se essa aqui der uma volta, essa aqui vai dar uma volta. Então, as frequências são iguais. Então, dado essa frequência, qual é a frequência das engrenagens B e C, que são iguais, né? Eu vou chamar simplesmente de F. Quanto que vale isso aqui? Bom, identifica. Que tipo de transmissão que eu tenho daqui para cá? Eixos paralelos. Em eixos paralelos, a relação que eu tenho de frequência é F1, R1 é igual a F2, R2. Quanto que vale F1? Aqui eu não vou passar, tá? Eu vou deixar em RPM. Vezes R1, nesse caso aqui é RA, né? O RA vale 10. O F2 é o que eu quero achar, eu simplesmente chamei de F. E quanto que vale o raio? Eu vou escolher qual? Qualquer uma das duas. Eu vou escolher esse aqui, tá? Mas tanto faz. Eu vou usar esse aqui. Qual que é o raio desse? É o raio de B. O raio de B é 15 centímetros. Vamos lá. Qual é a relação entre esses dois caras? Inversamente proporcional. O que aconteceu com o raio? Aumentou. Espera-se então que aconteça o quê? A frequência diminua. Não é isso? Vamos verificar se isso acontece. Eu vou passar o 15 para cá dividindo, então vai ficar 75 vezes 10 dividido por 15. Né? O 15 está multiplicando, passa dividindo. Eu posso simplificar, dividir o 75 por 15, né? Dá 5 vezes 10. A frequência, então, vai ser de 50 RPM. Eu esperava que acontecesse o quê? Como o raio aumentou, a frequência tinha que diminuir. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Ela realmente diminuiu, então é indício de que a minha resposta está certa, né? Letra B. O que a letra B está pedindo para fazer? A velocidade linear de um ponto P pertencente à engrenagem C. Então, esse ponto aqui tem a velocidade V igual a quanto? Bom, que equação que eu vou usar? V é ômega R. Mas eu não tenho ômega, mas eu sei que ômega é 2π vezes F, correto? Eu vou usar o π como aproximadamente 3. Qual é a frequência de C? A mesma de B. Qual é a frequência de B? 50. Vou colocar 50 aqui? Não, vou colocar 50 dividido por 60. Por que, Emerson?
Porque eu tenho que passar isso aqui para Hertz. Como é que passa RPM para Hertz? Divide por 60. Eu vou colocar na própria equação. E o raio de C? Quanto que vale o raio de C? 8 centímetros. Eu vou colocar 8 centímetros lá, eu tenho que passar para metros. Como é que passa centímetros para metros? Divide por 100. Então, aqui, ó, vou fazer aqui. Eu tenho que passar para metros. Então, divide 8 por 100, que vai dar 0,08 metros, ok? 0,08 metros. Né? Vamos lá. Olha só, vou simplificar esse zero com esse zero. Quanto que é 2 vezes 3? É 6. Vou simplificar esse 6 com esse 6. Sobrou 5 vezes 0,8. 5 vezes 8, 40. Então, isso aqui vai dar 0,4 metros por segundo. Ok? Quarta questão. Em 1885, Michau lançou o biciclo de uma roda dianteira diretamente acionada aos pedais. A primeira bicicleta que foi inventada foi essa aqui, gente. Ninguém gostou, né? Porque o esforço que eu tinha que fazer para pedalar, quanto mais rápido eu quisesse andar, era muito difícil, né? Essa bicicleta aqui, então, foi a primeira e o pessoal não gostou muito dela, não. Quando veio para a bicicleta que nós temos hoje, que você tem aqui o pedal, que você tem a corrente, o pessoal começou a agradar da bicicleta. Por quê? Porque quando você tem a transmissão do movimento circular, você consegue ter ganho em frequência, você consegue aumentar a frequência, consegue aumentar a velocidade, né? Então, por isso, que quando veio para esse modelo, a bicicleta caiu no gosto popular, né? Olha só. Então, em 1885, Michau lançou o biciclo com uma roda dianteira diretamente acionada pelos pedais, através do emprego da roda dentada, que já tinha sido concebida por Leonardo da Vinci, obteve-se melhor aproveitamento da força nos pedais. Lembra que eu falei do torque, né? Quanto que existe uma variável, uma grandeza física que relaciona a força com a distância que eu estou do eixo de rotação? Então, é isso aqui que está citando aqui, tá? Considere que um ciclista consiga pedalar 40 voltas por minuto em ambas as bicicletas. Então eu consigo girar o pedal aqui em 40 RPM e eu consigo girar o pedal aqui em 40 RPM. RPM é rotações por minuto, né? Voltas por minuto. Então aqui tem uma frequência de 40 RPM e aqui também uma frequência de 40 RPM. Olha a pergunta. Qual a velocidade de translação do biciclo de Michau para um diâmetro de roda igual a 1,2? Então, olha só. Considerando que essa roda aqui tem um diâmetro de 1,2 metros, né? Ou seja, um raio, tá? O raio é o quê? Metade do diâmetro, 0,6 metros, né? Qual a velocidade que essa bicicleta conseguiria andar? Lembra que eu falei que a velocidade do veículo é igual à velocidade de um ponto aqui da roda da bicicleta, né? Então vamos calcular essa velocidade. Letra A. Como que eu vou calcular? De novo, eu falei para vocês que essa aqui era uma das equações que mais a gente ia utilizar, né? V é ômega R. E a outra que eu falei que ia usar é que ômega é 2πf, né? Usa o π como aproximadamente 3. Qual é a frequência que ele girava? 40 RPMs. Ó, a frequência, aqui está dizendo, ó, use o π como 3, tá vendo? Frequência, 40 voltas por minuto, é a mesma coisa que 40 RPM. Posso substituir lá desse jeito? Não. O que eu tenho que fazer? Dividir por 60, ok? Vou colocar desse jeito lá, tá? 40 dividido por 60 vezes o raio. O raio é
0,6 metros. Ó, vou simplificar aqui, 0 com 0, 2 vezes 3 dá 6, 6 eu posso simplificar com 6, sobrou 4 vezes 0,6. 6 vezes 4, 24, então dá 2,4 metros por segundo. Então, uma pessoa pedalando nessa bicicleta aqui, a 40 voltas por minuto, ela conseguia imprimir a ela uma velocidade de 2,4 metros por segundo. Na letra B está perguntando qual a velocidade na bicicleta de aro 60. Qual seria a velocidade nessa nova bicicleta aqui? Vou fazer a mesma conta, só mudando algumas coisas. Primeiro, se eu pedalo aqui com uma frequência de 40 RPM, o que vai acontecer? Eu vou transmitir o movimento circular daqui para cá, que é de eixo paralelo, não é isso? Então, primeira coisa, eu tenho que calcular com que frequência essa roda está girando. Eu falei que eu ia fazer a mesma conta porque eu vou cair de novo nessa equação aqui, ó. Como ele quer saber a velocidade da bicicleta, eu vou ter que usar essa equação. E para usar essa equação, ó, eu preciso de quem? Da frequência. Da frequência de quem? Já não é mais essa frequência aqui. Porque aqui na bicicleta nova, quando eu giro aqui, eu transmito o movimento para a roda, né? Então eu preciso saber se aqui está girando com 40, aqui está girando com quanto? Qual é a frequência de giro? Então primeiro eu vou ter que calcular a frequência aqui. Como? F1 vezes R1 é igual a F2 vezes R2. F1 é aqui. Qual que é a frequência aqui? 40. Qual é o raio desse cara aqui? Aqui ele está me dando que o diâmetro é 25, né? O raio é a metade. Então, eu vou colocar 25, eu vou colocar dividido por 2. Eu não vou colocar 12,5 não, porque eu vou poder simplificar 40 por 2, tá vendo? Então, eu vou deixar assim. A frequência 2 é a frequência que a catraca está girando, eu quero saber a frequência dela, e o raio dela. Qual que é o raio dela? Olha aqui para o desenho, ó. Ele está me dizendo aqui que o diâmetro dela vale 10 centímetros. O raio é a metade, tá bom? O raio é 5. Se o diâmetro é 10, o raio é 5. Então, olha só, eu vou poder simplificar aqui, ó. O 40 por 2 dá 20, não é isso? 20 aqui. Então, vai ficar 20 vezes 25. O 5 está multiplicando, eu já vou passar dividindo, tá, gente? Que é igual a F2. Vou simplificar 20 por 5, que dá 4. 4 vezes 25. Quanto que dá 4 vezes 25, hein? 100. 100 o quê? 100 RPM. Porque eu usei a frequência aqui em RPM. Então, eu vou achar a frequência aqui em RPM, ok? Terminou o exercício? Não. Agora eu vou fazer V é ômega R. Ômega 2πf vezes 3 vezes a frequência, que é 100 dividido por 60. Oi? Por que eu estou dividindo por 60? Porque eu estou passando para Hertz, né? Tem que passar para Hertz para poder achar o V. Como que passa RPM para Hertz? Divide por 60 vezes o raio. Quanto que vale o raio? Aqui ele me deu o raio, ó. O raio é 30 centímetros. Passo para metros, 0,3 metros, ok? Gente, ó, vou simplificar um zero aqui com um zero aqui. Vou simplificar, 2 vezes 3 dá 6, posso simplificar com esses 6, sobrou 10 vezes 0,3. E 10 vezes 0,3 é 3 metros
por segundo. Então, olha só, nessa bicicleta aqui, eu consegui andar 2,4 metros por segundo. Com a transmissão do movimento circular, eu tive um ganho na velocidade. Tá vendo? A velocidade aumentou. Ah, mas foi pouquinho, Emerson. Mas aumentou, né? Se você mete aqui uma bicicleta, coloca aqui uma marcha, né? Com várias catracas e várias coroas, você vai ter um ganho maior ainda de velocidade. Tá? Então é isso, ok? Bom, o exercício aqui está dizendo o seguinte: para misturar o concreto, um motor de 3,5 HP tem solidária ao seu eixo uma engrenagem de 8 centímetros. 3,5 HP, isso aqui é unidade de potência, tá, gente? Que a gente não está estudando, a gente vai estudar isso bem mais lá para frente. HP é a abreviação de horsepower, que significa cavalos de força, tá? Isso aqui, pra gente, nesse momento, é irrelevante, tá? Porque nós não ainda conhecemos o conceito de potência, tá bom? Tem solidária ao seu eixo uma engrenagem de 8 centímetros de diâmetro. A engrenagem está aqui, ó. Está dizendo que ela tem um diâmetro de 8 centímetros. Eu entendo, então, que ela tem um raio de 4 centímetros, que corresponde em metros, né? Vamos passar para metros de uma vez, 0,04 metros, ok? Ele se acopla a uma grande cremalheira em forma de anel, esse cara aqui que ele está falando, tá? Com 120 centímetros de diâmetro. É como se você tivesse uma engrenagem aqui deitada, ok? Ela tem um diâmetro de 120 centímetros, 1,2 metros, 120 centímetros é 1,2 metros. Eu preciso do raio, porque eu trabalho com raio. Se for 1,2 metros, o raio vai ser quanto? 0,6 metros, né? Quando o motor é ligado, o seu eixo gira com uma frequência de 3 Hz. O motor está aqui, tá vendo? Ele está dizendo que o eixo dele gira com uma frequência de 3 Hz. Quando ele falou aqui que tem solidária ao seu eixo uma engrenagem de 8 centímetros, ele está dizendo o seguinte: quando ele fala solidária, é porque aqui, ó, o diâmetro dessa polia aqui e o diâmetro dessa polia seriam iguais, tá? Ou seja, a frequência com que está girando aqui é a mesma frequência com que está girando aqui. Tá? Quando você pega, então, duas polias ou duas engrenagens em que elas têm o mesmo raio, não há aumento de velocidade, não há aumento de frequência ou diminuição de frequência, não há alteração, tá? Eu entendo, então, quando ele fala solidária, significa que eles estão girando com a mesma frequência, tá bom? Aí alguém vai perguntar assim, mas então por que usá-lo? É porque você vai utilizar ele para poder ter um distanciamento aqui, né? É necessário, a mecânica aqui, é preciso ter esse distanciamento, né? Para o motor ficar aqui, esse cara ficar aqui. Então, eles utilizam essa transmissão aqui em que não há ganho nenhum, tá bom? Deixa eu só apagar o desenho que eu fiz lá. Bom, então é o seguinte, se esse cara está girando com uma frequência de 3 Hz, esse cara está girando com uma frequência de 3 Hz, tá? Se aqui gira 3 Hz, daqui para cá é mesmo eixo, então aqui também está girando com 3 Hz. Então aqui tem uma frequência de 3 Hz. Ok? Nessas condições, o casco é esse o tambor aqui, tá? Nessas condições, o casco do misturador dá um giro completo dar um giro completo em quantos segundos? Giro completo é uma volta completa, né? Então ele está perguntando, na verdade, qual é o período. Qual é o período desse casco aqui? Quanto tempo ele gasta para dar uma volta completa? Foi isso que pediu para achar. Bom, como que eu vou fazer isso aqui? Apesar dele estar assim, ó, apesar dele estar assim, né? Porque a engrenagem está girando aqui, o outro está assim, você pode considerar
que é uma transmissão de movimento de eixo paralelo, tá bom? Aqui é só por questão de posicionamento, para poder fazer ele ter um espaço menor ali, né? Então você tem esse tipo de engrenagem aqui. Mas olha só, essa que está girando aqui e essa que está girando aqui, você pode considerar ela como sendo dessa forma aqui, tá? Ali é simplesmente por uma questão de espaço, que eles colocaram ela dessa forma aqui, tá bom? Então, o que eu tenho? Vamos lá para o desenho? O que eu tenho daqui para cá? Daqui para cá, eu tenho uma transmissão de eixos paralelos. Apesar de eles não estarem paralelos, né? Eles estão perpendiculares entre eles, mas eu posso considerar eles como estando assim, porque o efeito vai ser o mesmo, tá? Então, eu tenho aqui, daqui para cá, transmissão de eixo paralelo, tá? Esse cara está girando com uma frequência de 3, ele tem um raio de 4, eu quero saber o período. Como que eu faço para achar o período? Ah, eu sei que o período, ele é o inverso da frequência. E aqui dá para calcular a frequência, né? Porque eu sei que F1, R1 é igual a F2, R2. Qual é a frequência desse? 3. Qual é o raio dele? 0,04 metros. Qual é a frequência desse? Eu quero saber. Qual é o raio dele? 0,6 metros. Na verdade, aqui eu nem precisava ter passado para metros, tá? Eu passei aqui, mas nem precisava. Eu poderia ter usado 4 centímetros e os 60 centímetros lá, tá bom? O 0,6 passa para cá dividindo, então vai ficar 3 vezes 0,04 dividido por 0,6, que é igual a F2. Bom, eu vou simplificar esse zero aqui com esse, então essa vírgula ela vem para cá. É porque isso aqui, tá, gente, é a mesma coisa que 4 dividido por 100 e aqui 6 dividido por 10. Então eu estou simplificando um 10 com lá no zero sobre 100, tá bom? Porque eu não gosto de ficar usando calculadora, eu faço assim. Aí, olha só, eu posso agora simplificar, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, deixar vermelho ainda. Ó, eu simplifiquei um 10 daqui com um 10 daqui, tá? Ficou 0,4, 3 e 6. Eu posso simplificar por 3, aqui dá 1, aqui dá 2. O que sobrou? Sobrou 0,4 dividido por 2. Frequência vai ser 0,4 por 2, 0,2 Hz. Mas você está achando período, né? Então, período vai ser 1 sobre F, ou seja, 1 sobre 0,2. E 1 por 0,2, 5 segundos. Então a resposta é a letra B. O casco desse cara aqui gasta 5 segundos para poder dar uma volta completa. E qual o ganho que eu tenho aqui? O ganho que eu tenho aqui é que eu vou colocar concreto aqui, eu vou colocar areia, eu vou colocar cimento. Se eu for fazer o concreto, eu vou colocar a pedra aqui, né, a brita aqui para poder fazer. Então, eu preciso fazer muita força para misturar isso. Aí lembra lá do que eu falei do torque? O objetivo aqui é você ter ganho de torque, né? Como esse cara aqui tem uma engrenagem grandona, né, de 0,6 metros, né, e esse cara aqui, ele só tem de 0,04 metros, 4 centímetros só, o motor teria que fazer muita força. Então, quando você transmite daqui para cá, você tem uma redução na frequência, mas você tem um ganho de força. Ele vai conseguir fazer muito mais força, ele vai conseguir fazer girar
muito peso aqui dentro, uma massa muito grande aqui dentro, porque ele vai ter muito torque. Beleza? Esse exercício está dizendo o seguinte: com relação ao funcionamento de uma bicicleta de marchas, na qual cada marcha é uma combinação de uma das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras, são formuladas as seguintes afirmações. Vamos entender lá então? Ele está dizendo o seguinte, ó, isso aqui representa o mecanismo de uma bicicleta de marcha. Eu me concentrei só nisso aqui, tá? Você tem aqui as coroas, são 3, e você tem aqui as catracas. Aqui está ligado à roda traseira, tá? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que uma marcha, ela combina uma coroa aqui com uma catraca aqui, né? Essa bicicleta aqui, ela corresponde a... Quantas coroas tem? Tem 6 catracas e 3 coroas, são 18 marchas. Esse mecanismo aqui é de uma bicicleta de 18 marchas. Por quê? Porque cada uma dessas catracas, dessas coroas aqui, consegue ficar com 6 catracas lá, teoricamente, tá? Essa coroa consegue ligar aqui, aqui, aqui e assim por diante. Então, isso aqui corresponde, teoricamente, a uma bicicleta de 18 marchas. Teoricamente, porque na prática, se eu tentar colocar esse cara aqui com essa última aqui, a corrente, ela vai fazer isso, ó, porque a catraca está aqui e a coroa está aqui, a corrente vai ficar meio torcida. Então a gente vai, na hora que estiver pedalando, eu vou começar a sentir um barulho lá da corrente tentando se encaixar lá, né? Porque ela vai estar desalinhada, ó. Ela vai ter que fazer isso aqui, né? Então, na hora que ela chegar aqui, para ela poder alinhar, ela vai ter que acabar tendo que fazer um barulhozinho lá. Por isso que eu falei teoricamente, porque não é o ideal, né? Bom, mas basicamente é assim que funciona, tá certo? Então, e aí foi formulado aqui 3 afirmativas. Vamos ver quais estão corretas, tá? Numa bicicleta que tem 2 coroas dianteiras e 5 traseiras, temos um total de 10 marchas possíveis, sendo que cada marcha representa a associação de uma das coroas dianteiras com uma das traseiras. O que eu acabei de falar, né? Aqui são 18 marchas, porque 3 vezes 6, uma combinação, dá 18 marchas. Se eu tenho 2 coroas aqui, ó, ao invés de 3, se eu tiver 2 coroas e 5 catracas, essa é uma bicicleta de quantas marchas? 10 marchas. Correto. Um total de 10 marchas, sendo que cada marcha representa a associação de uma aqui da frente para uma aqui atrás. Essa primeira afirmativa está correta. 2. Em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior raio com a coroa traseira de maior raio também. Eu quero ter um ganho de velocidade. Qual será a melhor combinação? Se eu quero andar muito rápido, ó, eu vou analisar matematicamente, né? Ômega é 2πf, não é isso? Para ter maior velocidade, eu preciso ter maior frequência. Quanto maior a frequência, maior vai ser a velocidade, né? Então, quando eu for fazer a marcha, né, daqui para cá, e eu quero ganhar velocidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a frequência. E qual é a relação? Ah, isso aqui é eixo paralelo, né? Então você analisa por aqui, ó. F1, R1 é igual a F2, R2. Então, o que eu preciso ter? Alta frequência. Para eu ter alta frequência, raio pequeno, então aqui tem que ser o raio menor, né? E aqui? Aqui tem que ser raio maior, porque eu não quero fazer assim. Eu quero ir fazer isso aqui e andar em alta velocidade. Eu quero ter frequência baixa no meu pedal, mas quero que a roda gire,
que a roda lá traz gira em alta velocidade, ou seja, tem grande frequência, né? Então eu preciso ter aqui a coroa maior e aqui a catraca menor, né? Porque eu quero pedalar devagarzinho e mesmo assim andar em alta velocidade. Para eu ter baixa frequência de pedalada e alta frequência de giro de roda, para poder ter o quê? Se eu tiver alta frequência, eu vou ter alta velocidade, tá vendo? Então, essa aqui tá errada. Não é grande aqui e grande aqui. É grande aqui e pequena aqui. Aqui tá dizendo assim, ó. Em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior raio e a catraca traseira de maior raio também. Não. Tem que ser do maior para o menor. Quem tem bicicleta de marcha sabe bem disso, né? 3. Em uma subida íngreme é subida bem inclinada, tá? A pique. Uma subida a pique. Convém acionar a coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior raio. Então, eu quero subir o morro. Então, eu quero fazer esforço pequeno. Aí, já lembra? Tem a ver com aquele negócio que eu falei do torque, né? Então, o que eu preciso fazer para subir o morro? Para subir o morro, eu não quero alta velocidade. O que eu quero é fazer pouca força no pedal, né? Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui na pequena e aqui na maior, tá? Por quê? Porque se eu pegar entre a menor catraca e a maior catraca, olha o raio da menor catraca e olha o raio da maior catraca. Aumentei o raio, eu aumento o torque. Lembra lá da porta? Quanto mais longe da dobradiça, menos força eu faço para girar. Então, se eu quero subir o morro, eu coloco aqui na catraca grandona e aqui na coroa pequenininha, tá? Essa afirmativa aqui está certa. Em uma subida íngreme, convém colocar a coroa dianteira em menor raio, certo? E a coroa traseira em maior raio, tá certo? Então, certo aqui é 1 e 3. 1 e 3, letra A. É essa que tá certa. Beleza? Valeu, gente!